Olá, turma, tudo bem? Então, aqui de volta, professor Cristóvão, aula de biologia, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, de genética. Só relembrando, né, que na última aula gravada, né, nós fizemos a resolução dessa questão, né, onde André e Mariana, né, queriam ter filhos, né, através de duas gestações independentes, né, primeiro uma gestação, depois outra gestação, e queriam saber a probabilidade de poder obter um filho, né, com fibrose cística. O resultado foi 1/16 ou 6,25%. Tá? Bom, agora nós vamos entrar no outro conteúdo, chamado de genealogias. Tá? Então, preste bem atenção. Quando a gente se estuda a genética, né, ela envolve muitas características dos indivíduos, né, então envolve o estudo das características das pessoas, das diferentes expressões genéticas ou fenótipas, né, do genótipo, do fenótipo, ao longo das gerações, tá? E dentro desse estudo de genética da genealogia existe, né, algumas opções, digamos assim, de a gente poder fazer algumas interpretações com relação a essas características que são herdadas, tá? De pai para filho, de filho para neto, né, e assim por diante, que são chamados de heredograma, tá? Ou árvore genealógica ou então genealogia, ok? Que é um recurso empregado no estudo dos cruzamentos, justamente para tentar fazer uma análise, né, dos aspectos da herança biológica que são adquiridas pelos descendentes dentro de uma família. Tá? Então, dentro dessa construção de uma genealogia, são utilizados alguns símbolos, tá? E esses símbolos são importantes vocês gravarem, tá? Porque, se eu não me engano, no último Enem que caiu, foi ano passado, caiu uma questão de genealogia, tá? De heredograma, tá ok? Que no Enem ele sempre, né, combina um ou dois assuntos dentro de uma mesma questão. Ele pode utilizar genética com bioquímica, ou pode utilizar genética com citologia, que é o estudo das células. Tá? Então, sempre ele faz, né, o Enem faz essas combinações aí. Tá? Estudo de ecologia com relação a algum animal, com algum artrópode, com algum equinodermo. Né? Então, ele faz sempre essas comparações. Tá? Então, a genealogia, né, ela é utilizada nessa construção, né, ela utiliza símbolos que representam os componentes de uma família, tá? E suas relações de parentesco. Esses símbolos a gente vai ver aqui já já, tá bom? Então, os heredogramas eles são importantes para compreender, né, a herança biológica de uma família, tá? Auxiliando na identificação de algumas doenças, né? E de como elas podem se manifestar nas outras gerações futuras. E isto nos possibilita observar se essas doenças elas estão ligadas através de genes recessivos ou então de genes dominantes, tá? Ou se podem, né, ou não ser passadas de pai para os filhos, tá bom? Então o heredograma ele é importante para isso, para a gente estudar, saber quais são os genes que está passando essa doença, né? Identificar se é menino ou menina que vai adquirir a doença, tá? Saber se essa doença é de um gene recessivo ou de um gene dominante, né? E saber até onde foi, né? Até onde vai, tá? Esse tipo de anomalia, tá certo? Quais são os símbolos? Professor do céu, o que é isso? São isso daqui, tá? É isso daqui. Então, quando você vê no heredograma, é isso aqui, ó. Lembro lá na nossa última videoaula que eu colocava aqui, ó, azão, azinho, aí fazia, né? Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Pois é mais ou menos isso, tá? É chamado de heredograma. Até falei lá na hora da explicação, né? Então, ó, toda vez quando você vê um heredograma, né, um conjunto de símbolos desse daqui, o quadrado que não é pintado significa que é um macho ou um homem normal, tá? Macho, né, pode ser aí ou de um homem, né, ou então pode ser de um animal, tanto faz, tá bom?
Quando você vê dentro do heredograma um círculo que não seja pintado, então é uma fêmea normal, ou seja, uma fêmea, digamos assim, é uma fêmea normal. O que é a fêmea normal? É uma fêmea que não tem a doença. Isso não significa que ela não tenha o gene que traga a doença, tá? Ela pode ter o gene, mas a doença não foi manifestada nela. A mesma coisa é o macho, tá? O macho aqui, ele está normal porque ele não tem a doença, certo? Este quadradinho aqui, digamos assim, virado 90 graus, né? Como se fosse duas pirâmides dispostas, né? Um losango, se eu não me engano, tá? Digamos, é um sexo não informado, tá? Então é para descobrir, digamos assim, se vai ser menino ou se vai ser menina, né? Então na questão, né, há uma dúvida de saber se vai nascer menino ou se vai nascer menina, tá? Então sexo não informado desta forma. Quando é que a mulher ou quando é que o macho ou quando é que a fêmea apresenta a doença? Quando o círculo da fêmea ela está pintado, tá? E o quadrado do macho está também preenchido com uma cor, certo? Então aqui ambos os dois, tanto o macho como a fêmea, eles são afetados por alguma anomalia ou doença, tá? Quando vem uma bolinha no meio, é uma fêmea portadora, né? Fêmea portadora, ou seja, é um caráter ligado ao cromossomo X. Digamos assim, a criança nasceu com a calvície, né? Digamos assim. O menino nasceu já calvo, né? Ou então, lá nos 20 e tantos anos, ou perto dos 30 anos, descobriu-se que o rapaz, o filho da mãe, né? O filho da mãe, né? Não é palavrão, tá bom? Ele adquiriu a calvície, ou seja, o X, né, que deu a calvície para o filho, né, veio de quem? Da mãe, tá? Ou seja, a fêmea ela é portadora de um cromossomo que está ligado a alguma doença, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então só retomando, dei uma pausazinha aqui, tá? Então, um quadrado, né, o macho com uma seta indicando, ou seja, há um indivíduo alvo no heredograma, tá? Então, tem que ter muita atenção, digamos assim, né? Tá probando, há uma probabilidade, né, desse indivíduo aqui ser o portador, digamos assim. Mas dificilmente a gente vai ver algum heredograma no exemplo dessa forma, tá? Deixa eu só passar aqui para cá. Aqui, quando a gente vê toda uma árvore construída, né, toda bem desenhada, com linhas ligadas, né, o macho com a fêmea, né, ou o macho pode estar desse lado, a fêmea do outro lado, né, e aí tem os filhos, no caso a fêmea e o macho tiveram duas meninas e dois meninos, tá? Então significa que isso aqui é uma família, tá? Então isso aqui é uma família, certo? O macho e a fêmea, gêmeos dizigóticos, olha, ligados assim, ó, né, tendo tipo como se fosse uma linha, né, de ancestralidade, tá? Então significa que são gêmeos dizigóticos, ou seja, diferentes, né? Gêmeos monozigóticos, olha só. É claro, né? Gêmeos dizigóticos, o macho é totalmente diferente da fêmea, tá? Gêmeos monozigóticos, ou seja, pode ser duas fêmeas, né? Ou pode ser aqui dois quadradinhos, tá? Pode ser dois quadrados. Pode ser gêmeos monozigóticos, né, macho, ou pode ser gêmeos monozigóticos fêmeas, tá? Casamento consanguíneo. O que é isso? É quando o macho, né, ele tem uma proximidade muito, né, o sangue ali, né, é muito próximo da fêmea, ou seja, o homem casa com uma prima, né, de primeiro grau ou de segundo grau, né, até terceiro grau, né, como deu o exemplo do meu pai, né, que ele, no segundo casamento dele agora, ele se casou com uma prima dele lá de segundo grau, né, e aí deu probleminha lá com a minha irmã
mais nova, né, que é a Lorena, que ela tem um problema de coluna de escoliose severo, né, que corre até risco de vida, tá? Então, casamento consanguíneo, que eu até vou dar um exemplo daqui a pouco mais à frente, né, eu acho que eu já até comentei em sala, de uma família lá de Vitória do Jari, né, que eu conheço, lá da família Bianô, né, que o seu Bianô, né, que é o patriarca, se casou com a prima dele. Mas os filhos nasceram normais, só que depois de um certo tempo, na idade, né, eles foram crescendo, foram adquirindo algumas doenças congênitas. Por exemplo, uma das filhas morreu de câncer, né, outro morreu de ataque cardíaco repentino, tá? Então, pode surgir a predominância dessas doenças no casamento consanguíneo, né, pode vir aparecer muito cedo ou então muito tarde, tá? Então, isso varia, tá bom? Então, casamento consanguíneo quando tem duas linhas, né, ligando tanto o macho quanto a fêmea, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, aqui, né, quando... Vou botar bem aqui minha câmera. Então, quando nós fazemos análise de uma genealogia, né, dentro de um heredograma, tá, nós devemos considerar que ela retrata, por meio de alguns símbolos, né, a transmissão de determinado gene para uma característica, né, dentro de uma característica de uma família. Tá? E aí, com base nisso, a principal informação que precisamos examinar é se o caráter estudado ele é dominante, tá? O que nós precisamos estudar, né, é saber se dentro daquele heredograma ele é dominante ou se é recessivo. Tá? Vamos pegar um exemplo. Como assim, professor? Olha só. Vamos aqui. Vou preencher aqui. Ó. Talvez vocês estejam enxergando bem aí, né? Mas o macho aqui, ó, pais normais. O que é pai normal? Olha, está branquinho. O macho está branquinho, não está pintado. E a fêmea aqui também está branquinho. Essas imagens que tem aqui é mesmo da apostila de vocês. Tá? Mas nasceu um filho afetado, de caráter recessivo. Por que ele nasceu recessivo, professor? Porque, olha, aqui o pai ele é azão, azinho, tá? E a mãe é azão, azinho também. Lembra quando a gente fez quando a gente fez o cruzamento, né? Lá na nossa primeira aula de genética, dois cruzamentos, né? Dois cruzamentos não, um cruzamento entre o gene azão-azão, azão-azinho e azão-azinho. Quais são as probabilidades de nascer aí filhos com genes? Vai ser um azão-azão, dois azão-azinho, né? Dois azão-azinho, tá? E um azinho-azinho, certo? Quem é esse azinho-azinho? É o caráter recessivo. É esse filho aqui, ó. Lembra aquela atividade lá que a gente fez? Do casal tentar descobrir se o filho ia nascer com fibrose cística, que deu 6,25%? Tá aqui, ó. É o filho afetado. Entendeu? Porque assim, quando eu me caso com uma mulher, quais são as possibilidades de ter um filho doente? É 25%, tá? Eu não posso dizer que meu filho, eu não tenho uma bola de cristal, né, para descobrir se meu filho vai ser totalmente puro, sem doença nenhuma, vai ser um perfeito, ou se ele vai ser um quase perfeito, né, com um gene doente, tá? Que é o azão-azinho, entendeu? Deu para entender, gente? Então, ó, quando o filho aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Quando um filho aparece pintado, né, é porque ele tem a doença, né? Todo o gene dele é recessivo, tá bom? Então, quando o filho é afetado, pode ser menino ou menina, macho ou fêmea. Então, significa que um azinho, ele herdou de quem? Da mãe, né? E o outro azinho herdou de quem? Do pai, certo? Porque cada um doa 50%, né? Lembram lá daquela parte do assunto lá, que está assim, ó,
uma célula, né, que eu expliquei, nós temos uma célula azão azinho. Então aqui, ó, ele vai doar quanto? Ele doa o azão e depois doa o azinho. Entendeu? Aqui é 100%. 100%, aqui vai ficar quanto? 50% e aqui vai ficar 50%. Então um azinho veio do pai, veio do macho, e o outro azinho veio de quem? Da fêmea, tá? Então ela doou 50% e ele doou 50%. E aí nasceu um filho doente, né? Recessivo, certo? Agora vamos lá, o outro exemplo, né? É quando o caráter dominante, né? É dominante quando os pais com fenótipos afetados geram descendentes por fenótipo normal, tá? Então aqui, ó, se a gente está dizendo que os pais são afetados, né, e nasce um filho normal, ou seja, ele é de caráter dominante, tá? Aqui então quer dizer, ó, que o filho ele é azão azinho, tá? Esse filho aqui ele é azão azinho, mas os pais eles estão afetados, né? Que a gente vai ver lá na segunda lei de Mendel, né? Esse pai aqui, ó, não vão estranhar o que eu vou fazer aqui, ó. Essa mãe aqui, essa fêmea, ela é azinho azão, tá? E esse pai aqui, o macho, ele é azinho azão também. Ou ele pode ser azinho azinho, tá? Professor, como assim? Porque, olha, se eu pegar e cruzar azinho azão e azão azinho e azão também, entendeu? Pode surgir essa probabilidade aqui, ó. Na verdade, tá meio errado aqui. Deixa. Esse filho aqui, ele é normal. Ele é azão, tá? Ele não é azão, azinho, tá certo? Esse filho, ele é azão, ele é um filho normal. Mas os pais, né, que a gente vai ver lá na segunda lei de Mendel, tá? O macho aqui, ó, ele é azinho, azão. E a mãe também, a fêmea, é azinho, azão, tá? Porque no estudo de genética vai ter essas possibilidades, né? Onde o gene recessivo ele está na frente dominando, tá? Ele está na frente dominando. Se eu fizer o cruzamento aqui, ó, de azinho azão, vai ficar dessa forma assim, ó. Se eu fizer aqui, ó, azinho, azão, e eu pegar aqui, ó, azinho e azão. Quer ver como vai dar isso daqui? Deixa eu trocar de cor aqui, rapidinho. Azinho, azinho, tá? Vai dar azinho, azinho. Aqui, azinho com azão. E aqui, azão, azinho, olha lá, porque o azão aqui está dominando, tá? E aqui, azão, azão. Azão, azão. Certo? Então, esse filho aqui, ó, ele é normal. Ou ele pode ser azão, azão, ou pode ser azão, azinho. Certo? Deu para entender? Mas vocês vão compreender essa parte aqui, principalmente quando a gente chegar lá na segunda lei de Mendel, tá? Mas o que é importante? Quando é que o filho é normal? É porque a fêmea doou, né, uma letra maiúscula e o pai também doou uma letra maiúscula, tá? Ou pode ter doado, né, um azão para ficar na frente e doou um azinho que fica lá atrás, tá? Mas o que domina é o caráter do azão, tá certo? Porque o filho nasce normal, tá bom? Porque esse filho aqui, ó, ele pode ser normal, tá? Este filho aqui, ele pode ser normal, certo? Mas esse filho normal, ele tem o azão, tá? E pode ter o azinho,
Então ele tem o azão na frente, ele não está com a doença, mas ele tem um azinho, então ele tem o gene, tá? Quando ele é normal e tem azão, é porque ele é puro, né, e dominante. Então ele não vai ter a doença e não vai ter nem o gene, tá bom? Espero que tenha compreendido aí, tá? Vamos passar aqui. Vou botar mais para cima. Então vamos lá, olha só. A gente vai pegar aqui essa pequena questãozinha aqui, né? A miopia, ela consiste em uma alteração na visão em que a pessoa tem dificuldade de enxergar imagens de longe, né? Pois o formato do seu globo ocular é mais longo que o normal. Com isso, a imagem captada ela se forma antes da retina, produzindo imagens distorcidas fora de foco, certo? E aí o uso de lentes e tal corrige a incidência da imagem, tal, vem dizendo aí. Aí analise a genealogia a seguir, né, que nós temos o ureidograma, tá? Em que as figuras cheias representam indivíduos míopes, tá? Então, o que é a figura cheia? Por exemplo, 4, uma fêmea. Então, ela é doente, ela tem a miopia, entendeu? Número 3, o macho, aqui, tá? Então, ele tem a miopia, certo? Então, vamos analisar aqui, tá bom? Deixa eu passar aqui para outro slide, que é a mesma coisa. Então, aqui ele vem dizendo o seguinte, né? Analisa a genealogia, tal. Beleza. Como é que eu faço, professor, para descobrir, né, esses caráteres, né, os genes, né, da doença? Bom, a gente já sabe, né, nós já sabemos que quando está pintadinho, né, porque tem caráter recessivo, tá? Mas, professor, olha aqui, ó, nós temos o macho, nós temos uma fêmea no 1 e no 2. Tá? Aqui no período 1, né, são os pais. Tá? É todo o gene paterno. Ok? Então aqui o 1 e o 2, né, nós temos aqui um pai e uma mãe. E o 3 e o 4 nós temos também um macho e uma fêmea. Tá? Só que essa fêmea aqui ela é doente. Certo? Então vamos lá. Aqui, ó, no 1 e no 2, primeiro, nasceu 3 filhos. 1, 2 e 3. Todos 3 têm miopia. Aí vamos analisar aqui o seguinte, né? Aí na questão, aí na apostila de vocês, está dizendo o seguinte. A respeito da genealogia, assinale as alternativas corretas. Então, tem mais de uma alternativa correta, tá? Então, vamos ver lá. A miopia, ela é uma característica autossômica recessiva, tá? A miopia, ela é uma característica autossômica. Então, a miopia, ela é uma característica autossômica recessiva, sim ou não? Bora lá analisar, presta atenção. Então, ó, se eu tenho o macho e a fêmea, deixa eu pegar na canetinha aqui, deixa eu diminuir aqui, botar bem fino, tá? Botar uma cor vermelha mesmo, é que fica melhor para aparecer. Então, vamos lá. Então, eles tiveram 3 filhos, né? 2 meninas e um macho, certo? Mas eu posso dizer que esses 3 aqui eles nasceram ao mesmo tempo? Claro que não. Não tem como, né? Porque os 3 nasceram com a miopia, tá? Então, se eles 3 nasceram azinho, azinho, esse aqui ele é azinho, azinho. Número 2 também é azinho, azinho. E, infelizmente, esses pais aqui eles não tiveram sorte, né? Tiveram o primeiro filho, nasceu com a miopia. Tiveram o segundo filho, nasceram com a miopia. Tiveram o terceiro filho, nasceu com a miopia, certo? Aí vamos lá. Então, como é que é o genótipo? Mas os pais aqui, ó, eles são normais, eles não estão pintados, né? Como é que é o gene deles dois, tá? Então, eu vou supor, né? Nós podemos deduzir como essa menina pega um azinho do pai e também pega um azinho da mãe.
Só que a mãe é normal. Se a mãe é normal, então como é que é o outro gene dela? Azão, tá? A mesma coisa aqui, ó, certo? Essa menina herdou 50% do pai e herdou 50% da mãe. Aqui também herdou do pai e também herdou da mãe. Entenderam? Beleza? Então vamos lá. Então, a miopia é uma característica autossômica recessiva? Sim, eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Que azinho, 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 azinho. Então a letra A, ela está correta, tá? Letra B. Os indivíduos 1 e 2 da geração 1, tá aqui, ó, 1 e 2 da geração 1 apresentam genótipo heterozigoto e fenótipo normal. E aí? O que é o fenótipo? É a característica, né? É aquilo que está do lado externo da pessoa, né? Que é o que dá para a gente observar, né? Então, os indivíduos 1 e 2 da geração 1. Ó, geração 1, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Geração 1, né? Indivíduos 1 e 2, eles são heterozigotos? Sim, eu acabei de fazer aqui ainda agora. Azão, azinho, porque eles são normais, né? Tiveram o primeiro filho, nasceu míope, doente, azinho, azinho. Segundo filho, míope, doente, azinho, azinho. Terceiro filho, míope, doente, azinho, azinho. Tá? Então tá aqui, ó. Letra A tá certo, né? Letra B também tá certo, porque o fenótipo do 1 e do 2 é normal, entendeu? Eles não têm a miopia, mas eles têm o gene, que é o azinho, certo? Ah, letra C. O homem da geração 2, representado pelo número 5, tem possibilidade de ser homozigoto? Geração 2, aqui ó. Número 5, tem possibilidade de ser homozigoto? E aí, o que é que vocês acham? Vamos analisar, presta atenção. Olha só, o 4 e o 5 são filhos de quem? Do macho, número 3, e da fêmea, número 4. A gente já descobriu aqui que o 4 é quem? Azinho, azinho. É o que tem a miopia. Ou então a gente pode colocar também assim, ó, Mzinho, Mzinho, né? Só para identificar a doença, tá? Vamos colocar Mzinho, Mzinho. Vou colocar aqui, ó, Mzinho, Mzinho, tá? E quem é que não está pintado? Então é Mzão, Mzinho, entendeu? Aí tiveram dois filhos. Primeiro, né, ou o segundo, né, nasceu uma menina. Essa menina aqui é como? Ela é Mzinho, Mzinho, né? Porque ela tem a miopia. E esse? Ah, nasceu normal. Então ele vai ser, esse macho pode ser Mzão, Mzão? Pegar um M do pai e um Mzão da mãe? Não, porque a mãe ela é como? Mzinho, Mzinho. Então, se ele nasceu normal, então vai ser Mzão do pai, né? E vai ser Mzinho da mãe, certo? Aí o que é que diz aqui, ó? O homem da geração 2, quem é o homem? Tá aqui. Representado pelo número 5, tá aqui. Tem possibilidade de ser homozigoto? Ele é homozigoto? Não, ele é heterozigoto, tá? Como é homozigoto? Mzinho, Mzinho, ou pode ser Mzão, Mzão. Homozigoto seria isso, tá? Seriam as letras, né, do gene, do genótipo igual, tá certo? Então, o número 4, né, o número 5, o macho, né, da geração 2, tá? Ele é heterozigoto. Então, a letra C está errada, tá? Então, a letra C aqui, ela está errada. Não existe essa possibilidade, ok? Letra D. Não é possível saber o genótipo das mulheres 2 e 3 da geração 4. Geração 4.
as mulheres 2 e 3. E aí? É possível saber ou não é possível saber? É claro que é possível saber. Olha só. Número 5. Como é que vai ser? Mzinho, Mzinho. Porque essa fêmea aqui tem a miopia. E o macho? Vai ser Mzão. É o número 4 aqui, né? Tá? Mzinho. Certo? Como foi que nasceu aqui essa fêmea? Ela está totalmente branca, ela não está pintada. Então ela vai ser como Mzão, Mzinho. E essa outra aqui, professor, também Mzão, Mzinho. Porque o 4 e o 5 aqui, eles tiveram filhos em épocas distintas, né? Diferentes. Tá? E o macho aqui, o filho deles, nasceu como? Mzinho, Mzinho. Porque ele nasceu com a miopia. Certo? Então não é possível saber o genótipo das mulheres 2 e 3? Claro que é possível saber. Está aqui, a gente já descobriu. É Mzão, Mzinho. Mzão e Mzinho, porque elas são normais. Tá? Elas não têm a doença, mas carregam o gene, né? Que é o Mzinho aqui. Tá? Letra E. Então, letra D também está errado. Tá? Se os indivíduos 1 e 2 da geração 1, indivíduos 1 e 2 da geração 1 tiverem um novo descendente, a probabilidade de ele ser míope é de 1/4 ou 25%. E aí, como é que faz? Sim ou não? Então, olha só, presta atenção. Os indivíduos 1 e 2 são como? Azão, azinho, né? Tanto o macho como a fêmea. Certo? Eles já tiveram 3 filhos aqui, ó, que é o 1, 2 e o 3. Um macho doente, míope, 2 fêmeas, né, 2 meninas míopes, certo? Aí eles querem ter um quarto filho, né? E querem ter um quarto filho, uma outra gravidez independente. Qual é a possibilidade deles terem um outro filho com miopia? Vai ser a mesma coisa, olha só. Por quê? Azão, azão, né? Vai ficar como? Azão, azão. Depois, azão, azinho, certo? E depois azão, azinho, e azinho e azinho, que é o que tem a miopia, né? Ou então aqui ó, ficaria Mzão e Mzão, Mzão e Mzinho, Mzão e Mzinho e Mzinho e Mzinho. Qual é a probabilidade deles terem um filho novamente com miopia? Está aqui, ó. 1/4. 1/4. Isso aqui corresponde a quanto? A 25%. Certo? 25%. Tá? 25% de chance de terem um filho com miopia novamente. Tá? Então a letra E também está correta. Tá? Então as alternativas aí que fizeram a gente compreender, né, esse heredograma, tá? Essa genealogia familiar aqui, ó, aqui é outra família, ó, né? O 3 e o 4 é outra família, só que a menina do pai e da mãe 3 e 4 se casou com quem? Com o 3 da família 1 e 2, tá? E aí tiveram novamente 3 filhos, então não tiveram nem, né? Como aqui, ó, é Mzinho, Mzinho. E todos os filhos aqui nasceram como? Mzinho, Mzinho, com a miopia, né? Não tiveram sorte, tá? Então, letra A, B e E, tá? Estão corretos aí, tá certo? Deu para entender, gente? Então, vamos lá. A questão número 9 aí na apostila de vocês. Acompanhe lá, tá? Observem no heredograma que os indivíduos 4 e 7 são portadores de uma determinada doença. Uma determinada doença lá, tá? Então, o número 4 e o número 7, certo? Então, com base no heredograma, é possível dizer se a doença genética é uma característica dominante ou recessiva.
E aí? Que foi que nós já estudamos, né? Então, ó, presta atenção. Para nascer um filho assim, né, então significa que ele é azinho, azinho. Se ele é azinho, azinho, né? Ele herdou de quem esses azinhos? Herdou um azinho daqui da mãe e herdou um azinho de quem? Do pai. Nasceu o filho normal aqui. Se nasceu o filho normal, então significa que ele é azão. E esse outro aqui, esse macho, ele tem um alelo azão. Se aqui ele tem um alelo azão, aqui tem um alelo azão, então aqui ele é azão. Azão, azinho. Certo? É azão, azinho. Tá? Lembrem-se, né? Para nascer um filho doente, ele é recessivo. Tá? Então, ó, se o 7 aqui, ó, nasceu doente, ele é como? Azinho, azinho. Se ele é azinho, azinho, ele herdou de quem os azinhos? Do 5 e do 6. Então, o azinho desse daqui vem para cá, ó. E esse aqui vem para cá. Herdou da mãe. Mas ela está em branco. Se ela está em branco, então ela é heterozigoto. Tá? E aqui vai ser heterozigoto também. Certo? Pronto. Fechamos aí a genealogia. Com base no ideograma, é possível dizer se a doença genética é uma característica dominante ou recessiva? Recessiva. Bora ver a resposta lá. Deixa eu fechar aqui. Ó, trata-se de uma característica recessiva, pois os indivíduos 1 e 2, bem como os indivíduos 5 e 6, não apresentam a doença e tiveram filhos, o que é o indivíduo 4 e 7, respectivamente com a doença genética, tá? Que é justamente o que eu fiz aqui. Aqui azão, azinho, azão, azinho. Um filho número 4 herdou azinho, azinho. A filha número 5, ela como? Azão, azinho. Só que esse azão, azinho se casou com o azinho, azinho. E nasceu um outro filho, azinho, azinho. Tá? Vamos para a letra B. Considerando-se que o gene seja representado pela letra A, qual é o genótipo do indivíduo número 5? Justifique sua resposta. Acabei de fazer aqui, né? Vou levantar aqui, pegar a canetinha de novo. Ó, aqui é azinho, azinho, né? O número 4, né? Aqui o pai e a mãe é azão, azinho, tá? Aqui também é azão, azinho. Ele quer saber, né, qual o genótipo do indivíduo número 5. Ó, número 5, como é que se o filho aqui nasceu azinho, azinho, como é o gene do 5 e do 6? Porque o azinho é da mãe aqui, mas ela não tem a doença. Então significa que ela tem um azão. Porque ela não tem a doença, mas carrega o gene, que é o azinho. E aqui também é a mesma coisa. Não tem a doença, mas carrega o gene da doença. Certo? Porque esse azinho aqui veio do pai. Tá? Então justifique a sua resposta. Aí, ó. Então a gente já sabe, né, qual é o genótipo do indivíduo 5. Ele é heterozigoto. Por que ele é heterozigoto? Porque de 1/4, né, ele tem 1/4 de possibilidade de adquirir o mesmo gene, né, tanto do pai quanto da mãe. Tá? Tá aqui a resposta. O genótipo do indivíduo 5 é azão, azinho, pois ele não apresenta doença genética e teve um filho com essa condição. Tá? Aí a resposta, tá bom? Pode colocar aí, dar uma pausa, né? E aí você coloca a sua resposta aí na apostila, tá bom? Vamos continuar lá. Tem uma outra possibilidade também, né? Que a gente faz um cruzamento teste bem rápido, né? Para poder descobrir alguns gametas, tá? Então, o cruzamento de teste nos estudos genéticos é quando o indivíduo do fenótipo dominante ele apresenta o genótipo desconhecido, tá? Então, por exemplo, eu digo assim, o João ele tem o genótipo Bzão, né? Mas aí quer se descobrir qual é o gene, o outro alelo do gene dele, do DNA, tá?
Então só se sabe que ele tem um Bzão, que ele tem um Azão. Mas aí ele está pintado ou não, né? Então quer descobrir qual é o outro parzinho lá do alelo, tá? Então, se o genótipo dele é desconhecido, se é homozigoto ou heterozigoto. Então são feitos cruzamentos testes, tá? Ou teste cross. Isto é, realiza-se um cruzamento desse indivíduo com o outro recessivo naturalmente. Vamos pegar logo o exemplo aqui para ser mais claro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um hamster macho, ele apresenta a característica dominante para a coloração de pelos, né? Sabendo que o fenótipo da pelagem escura é condicionado por alelo dominante B. Então, ó, eu já estou sabendo, né, que o hamster com o pelo escuro, ele é Bzão, tá? Então, todo hamster que nascer com o pelo escuro, né, dentro dessa condição aqui nesse exemplo, ele vai ter Bzão. E o hamster que nascer com o pelo branco é determinado pelo alelo recessivo, Bzinho. Então, pelo escuro, Bzão, pelo branco, Bzinho. Explique como é possível verificar se o hamster é um animal puro ou homozigoto. Ao analisar da ascendência, você perceberá que podem ocorrer duas situações, tá? E vamos explicar cada uma delas. Então vamos lá. Deixa eu até virar aqui, ó. Então o mais indicado, né, é a realização do cruzamento teste, ou seja, cruzar o hamster com uma fêmea de pelagem branca, Bzão, Bzinho. Por quê? Olha só. Ele não está dizendo que nasceram também aqui hamsters de pelo branco? Então, se nasceu hamster de pelo branco, como é que vai ser o gene dele? Bzinho, Bzinho, né? E para ser hamster do pelo escuro, ele tem que ter pelo menos um alelo, né, Bzão. Se nascer um hamster que ele seja Bzão, Bzinho, ele vai nascer com pelo escuro, entendeu? Mas ele carrega o gene do pelo branco, tá? Quer ver? Olha só. Vamos pegar aqui o exemplo. Olha só. Se eu pegar aqui, ó, um hamster que ele tem um Bzão, mas eu não sei qual é o outro alelo dele. E aí, esse hamster aqui vai cruzar com uma fêmea Bzinho, Bzinho, tá? Qual é a possibilidade de nascer uma fêmea? Porque nasceu aqui, ó, entre os filhos. Aqui nasceu um filho X, aqui nasceu um outro hamster X e aqui nasceu um outro hamster X, tá? Por que que nasceu um aqui, ó, Bzinho, Bzinho? Porque nasceu um hamster totalmente branco. Por quê? Porque um Bzinho é da mãe e o outro Bzinho é de quem? Do pai. Então, pronto, a gente descobriu aqui, ó, qual era o outro gene, né? Qual é o outro alelo desse gameta aqui do hamster do pai. Então, ele é Bzão, Bzinho, tá? Então, a gente tem sempre que olhar, né, pro ascendente, tá? Lá pro parentesco, né? Para os gametas parentais, tá bom? Outra situação aqui, ó. Se eu te disser que, por exemplo, eu tenho hamster que ele é Bzão, mas eu não sei qual é o outro gene dele. E se eu tenho outro hamster que ele é Bzão também, mas eu não sei qual é o outro alelo do gene dele. Vamos cruzar esses dois, tá? E aí, lá na questão está dizendo, nasceu o hamster com caráter recessivo, né? Recessivo. Tem como nascer recessivo aqui? Azão, azinho? E aí? Sim ou não? Claro. Ó, então significa que o pai, ele é Bzão, Bzinho e a mãe também é Bzão, Bzinho. Lembra lá do azão, azinho, azão, azinho? Que nasce lá um azinho, azinho? Pois é, a mesma coisa vai ser aqui, tá? Aqui também vai nascer Bzinho, Bzinho. Entendeu? Então, para nascer Bzinho, Bzinho, hamster totalmente branco, o pai e a mãe tem que ser assim, Bzão, Bzinho, ou Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho, tá?
Se eu disser que o pai ele é Bzão, Bzão, e a mãe é Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, tem como nascer assim? Bzinho, Bzinho? Não, não vai ter como. Aqui os filhos vão ser Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho. Só dessa forma. Ou seja, todos eles vão nascer com pelo escuro, porque carrega o que? O gene dominante da cor escura. Certo? Deu para compreender, gente? Vamos apagar aqui para a gente ver a resolução. Olha lá. Primeira situação. Se todos os filhotes nascerem com a pelagem escura, significa que o animal ele é puro. Olha aqui, ó, Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho, tá? Então, ó, todos os filhos aqui, ó, eles nasceram com a pelagem escura. Por quê? Porque o Bzão está na frente, certo? O Bzão do hamster da pelagem escura, que é o Bzão aqui, né? Ele está bem na frente, certo? Então, se eu imaginar que um hamster é Bzão, Bzão e o outro é Bzão, Bzinho, como é que vai nascer os filhos? 100% Bzão, Bzinho. Mesmo que nasçam todos 100% heterozigoto, Bzão, Bzinho, mas eles vão ser do pelo escuro, tá? Então a proporção genotípica é quanto? 100% Bzão, Bzinho. Proporção do genótipo, 100%. Proporção fenotípica, que é a característica, tá? 100% de filhotes com pelagem escura, tá? Então, qual é a proporção genotípica? 100%, Bzão, Bzinho. Qual é a proporção do fenótipo, fenotípica? 100% dos filhotes de pelo escuro, tá? Agora, vamos pegar esses filhotes aqui, ó, e cruzar, né? Bzão, Bzinho com alguma coisa, tá? Deixa eu fechar aqui para a gente ver a situação 2. Olha lá. Se eu pegar o Bzão, Bzinho e cruzar com Bzinho, Bzinho, como é que vai ficar? Certo? Ó, se eu pegar Bzinho, Bzinho e cruzar só com Bzinho, como é que vai nascer? Vai nascer Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho, o que eu mostrei aqui anteriormente, aqui rabiscando de vermelho, tá? Então, ó, vai nascer o quê? 50%. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, se eu pegar Bzão, Bzinho e Bzinho com Bzinho, certo? Como é que vai ficar aqui, ó? Bzão, Bzinho e Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Bzinho, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Pronto. Como foi que nasceu? Nasceu 50% hamster branco e 50% hamster com pelo escuro, porque o Bzão está na frente aqui, ó, tá? E o Bzão está na frente, certo? É isso que está falando nessa situação 2, ó, que pegou o Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho, deu 50% Bzão, Bzinho e 50% Bzinho, Bzinho, tá? Proporção fenotípica aqui nessa situação, 50% Bzão, Bzinho e 50% Bzinho, Bzinho. 50% de filhotes com pelo escuro e 50% de filhotes com pelo branco, certo? Outra situação aqui, ó, oitava questão. A capacidade de enrolar a língua, né? Assim, ó, tá? A capacidade de enrolar a língua, ela é uma característica humana determinada por um gene dominante. Então tem que ter um gene dominante, né? Que é o Lzão aqui, ó. E coloco o L na questão por conta da língua. A minha enrola, né? Então eu sou dominante, tá? Que é representado pela letra L. As pessoas que não conseguem enrolar a língua, elas são recessivas.
Ó, já está dizendo que é recessivo direto. Se é recessivo direto, então ela é o quê? Lzinho, Lzinho, tá? Então, quem enrola a língua tem que ter pelo menos um Lzão. Então, quem for assim, ó, Lzão, Lzinho, consegue enrolar a língua. E quem for Lzão, Lzão, também enrola a língua, tá? E quem é Lzinho, Lzinho, não enrola a língua, tá? Vou tirar aqui. Então, não enrolou a língua, né? Lzinho, Lzinho, tá? Um homem com capacidade de enrolar a língua e homozigoto para essa característica. Então, ó, o homem, ele é como? Homozigoto. Seu homozigoto enrola a língua, Lzão, Lzão. Tem uma filha com uma mulher que essa mulher não tem a capacidade de enrolar a língua. A mulher dele não tem a capacidade de enrolar a língua. Como é que é, então? Lzinho, Lzinho. Com base nessas informações e considerando, vamos aqui para a letra A. Considerando a primeira lei da herança, responda. Qual das duas meninas é filha desse casal? Se é a Ana ou se é a Sara, tá? Então, olha só. Lzão, Lzão, Lzinho, Lzinho. Como é que vai nascer os filhos aqui? Vai nascer 100% Lzão, Lzinho. Só tem essa possibilidade. Ó. Cruzar esse com esse e esse com esse. Esse com esse e esse com esse outro. Então vai dar 100% Lzão, Lzinho, né? E aí? O que é que tem na frente aqui, ó? É o Lzão. Se o Lzão está na frente, então quem é que enrola a língua? É a Ana. Então a Ana é a filha deles, porque ela consegue enrolar a língua. Ela tem uma letra maiúscula, o Lzão, tá? Aí vamos lá. Segunda questão aqui. Vou apagar aqui. Se a Ana vier ter um filho, como é que é o gene da Ana? Lzão, Lzinho, né? A gente encontrou aqui, tá? Se a Ana vier ter um filho com uma pessoa que tem o genótipo Lzão, Lzinho. Então, ó, a Ana vai se casar com uma pessoa que tem Lzão, Lzinho. Existe a probabilidade de esse filho não conseguir enrolar a língua? E aí? Ou seja, existe a possibilidade de nascer um filho assim, ó. Como é o genótipo da Ana aqui que a gente achou ainda agora? O da Ana é como? Lzão, Lzinho. Por quê? Os pais dela é como? Lzão, Lzão e Lzinho, Lzinho. Nasceu 100%, Lzão, Lzinho. Aí essa aqui é a Ana. Deixa eu mudar a cor aqui. A Ana vai se casar com quem? Com outra pessoa, Lzão, Lzinho. Vou fazer o círculo aqui da Ana, ó, lá no heredograma. Ó. Uma fêmea cruzou com o macho, né? Fez o coito, tá? O macho, Lzão, Lzinho. Como é que vai nascer aqui, ó, né? Os filhotes, tá? Vamos fazer lá dentro daquele esqueminha. Lzão, Lzinho. E bem aqui, ó, Lzão, Lzinho, certo? Deixa eu trocar a cor. Como é que vai ficar aqui? Lzinho, Lzinho. E depois Lzão, Lzinho. E aqui, Lzinho, Lzão, Lzinho. E aqui, Lzinho, Lzinho. E aí, nasceu algum filho que não consegue enrolar a língua? Como é o gene do filho que não consegue enrolar a língua? Lzinho, Lzinho. Tá aqui, ó. Eles têm 25% de chance, né, de ter um filho que não consiga enrolar a língua, né? Ou seja, 1/4, tá? 1/4 de chance, né?
O que é que diz a pergunta lá? Tá? Se há uma possibilidade, né, existe a probabilidade deles terem um filho de não conseguir enrolar a língua? Sim, tem essa chance, tá? Tem essa probabilidade, tá? Aqui, vamos ver a resposta. Sim, pois o genótipo da Ana também é lisão-lisinho. Nesse caso, ela tem 75% de chance de ter um filho que enrole a língua, né? Genótipos, tá aqui, ó, o mesmo cruzamento que eu fiz, tá? Genótipos é lisão e lisão é lisinho, né? Então, para enrolar a língua, tá aqui, ó. 75% de chance de filhos que vão enrolar a língua. Esse vai enrolar a língua, esse vai enrolar a língua e esse vai enrolar a língua. Só esse daqui que não vai enrolar a língua, tá? Então ela tem 75% de chance de nascer um filho que enrole a língua. E ela tem 25% de chance de nascer um filho que não enrole a língua. Certo? Deu para entender, gente? Bom, eu acho que a nossa aula está quase acabando já, tá? Ah, tá. Tem esse outro aqui, tá? Mas este daqui, essa questão 10, né, a gente vai fazer em sala de aula, tá? Vamos ver se vocês conseguiram captar, né, esse entendimento aí. Eu já sei qual é a resposta aqui, né? Eu fiz a aula, né? Então tá, é um fenótipo. Só posso dizer que é um fenótipo, né? Ah, professor, mas tem fenótipo em todas as opções aí. Pois é, agora vocês têm que achar se é dominante, se é recessivo e qual é a porcentagem. Se é 50, se é 100, se é 25, se é 75, tá? E aí na próxima aula a gente faz essa resolução em sala de aula, tá bom, gente? Agradeço pela participação de vocês, né? Quem estiver vendo o vídeo por completo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, né, no canal aqui do YouTube, né, nesta aula, tá? Para me saber quem é que está assistindo, tá bom? Um forte abraço, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.